Se nós começarmos a pensar do jeito que o Senhor pensa, nós vamos vencer muitas lutas e muitas batalhas. Eu quero propor uma luta espiritual mesmo, porque o que eu vou mostrar para você é mais espiritual, irmãos, não tem jeito. Tem que ser espiritual, porque se nós não conseguirmos travar essas batalhas, as quais vão ser propostas para você para o mês de julho, e se não for no mundo espiritual, você não vai conseguir. Porque se você se voltar para o carnal, você vai parar, você vai desistir, e o teu mês de julho vai ser um mês, infelizmente, de andar para trás e não andar para frente. Porque vão fazer de tudo para tentar fazer você andar para trás, desistir e parar. Então Deus já está trabalhando a partir de hoje para você não parar, para você prosseguir. Quem quer prosseguir? Abra comigo o livro de Gênesis, capítulo de número 26. Para prosseguir, necessário Gênesis, capítulo de número 26. Versículo de número 18 em diante. Gênesis 26, a partir do versículo 18. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim: e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Amém? Eu leio, e após a minha leitura, eu quero que você repita bem alto, bem forte, o versículo 18, tá? E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Amém? Você crê na Bíblia Sagrada? Confia na palavra de Deus? Põe a Bíblia aberta um pouquinho sobre a tua poltrona. Isso, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, você glorifica, diga glória, diga santo, 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 Deus querido, Pai eterno, Deus amado, te glorifico e te exalto por tudo que o Senhor tem realizado nesse lugar. Abra as comportas celestiais, Senhor, primeiro domingo do mês de julho, abre o nosso entendimento, nos fortaleça, nos direcione, não nos deixe parar, porque a partir desse momento, o teu ensinamento será revelado, enviado, então que a tua palavra possa ir e surtir o efeito pelo qual ela estará sendo enviada, em nome de Jesus. Amém? Senta um pouquinho só, eu vou dar uma corrida, porque ainda temos a unção das portas abertas hoje, ainda temos aniversariantes do mês de junho, mas eu não vou permitir ou deixar de passar para você algo que Deus quer ministrar em nosso coração. Como eu havia dito, vai ser um mês onde vão tentar fazer você recuar, você desistir, você parar. Vai ser um mês onde você vai precisar entender o processo, se adaptar a ele e vencer etapas. Amém? Existem etapas que não dá para ser
burlada, passada ou pulada. Tem coisas que a gente não pode deixar de fazer. Mas tem outras que nós podemos melhorar. Já tem outras que é melhor não fazer. Então, existem etapas que nós precisamos aceitar e colocar em prática. A Bíblia fala para nós, e baseado nesse texto bíblico, e eu quero primeiro explicar para você o porquê que eles cavavam poços. Naquela época, cavar poços, nos tempos antigos, tinha um significado. Cavar poços naquela época não era porque gostavam, era necessário. É como trabalhar nos dias de hoje. É como a gente ter que trabalhar nos dias de hoje. É necessário, não é? Se nós não precisássemos, não trabalharíamos. Naquela época, cavar poços era uma maneira e uma forma, uma necessidade vital para tudo que eles fossem fazer. Porque vocês sabem que na época de Abraão e na época dos antigos profetas, até dos heróis da fé, como a Bíblia fala, e algumas pessoas falam, eles viviam muito da criação de gado e também viviam do que plantavam. E eles eram nômades. Abraão, quando ele sai da sua terra, da sua parentela, Abraão vai viver em tendas, então ele não tinha uma morada fixa. E ele criava todos os seus animais, e ele cuidava da sua família, parando em determinados locais, e naqueles locais que ele parava, ele tinha que dar o sustento para a família. E uma das coisas necessárias para sustentar a família era ter água. E o lugar que ele andava, eles andavam no deserto, eles andavam no meio das planícies, andavam em lugares inóspitos, andavam em lugares secos, lugares onde não tinha um rio passando do outro lado. Ele sai e vai para lugares que ele nunca havia andado. E agora necessário era ter água. E cavar poços naquela época era uma maneira de sustentar a família. Antes de plantar ou criar animais, era preciso saber se os poços seriam suficientemente, tivesse água suficiente para poder manter a casa, manter a família. Como nem nós hoje, se você vai trabalhar, antes de você tentar casar, né? Pelo menos eu penso que tem que ser assim. Antes de você pensar no casamento, pensar em ter uma família, você precisa saber se você tem um trabalho, se você tem condições suficientes para manter essa família, não é? Não, vamos lá, vamos arriscar. Não, não tem como arriscar, né? Nós estamos falando de pessoas que você vai ter que cuidar, vai ter que tratar. E naquela época também eles não andavam assim, vamos ver o que vai dar. Não, eles precisavam garantir o sustento, e a água era muito necessária. Então, eu anotei algumas coisas aqui. Antes de plantar ou criar animais, era preciso saber se os poços seriam suficientes para o sustento. Nós vamos cavar poços, porque deixa eu ver, se esse poço que nós vamos cavar aqui, aonde nós vamos cavar esse poço, se verdadeiramente ele vai ter água para sustentar os animais, vai estar para irrigar a plantação, que eles tinham que cuidar de animais e também plantar. Era uma época trabalhosa. Ninguém saía aí arriscando, não, eles tinham que ter a certeza que eles poderiam manter. Então eles cavavam poços. Além dos poços eles serem para sustentar, irrigar, dar água de beber, cuidar do gado, também a história nos fala que a riqueza de uma pessoa seria medida pelos poços que tinha. Olha só, a riqueza de uma pessoa era medida pelos poços que tinha. Então, quanto mais poços aquela pessoa tinha, mais ela era uma pessoa que era considerada uma pessoa rica, porque ela tinha condições de manter e bem a casa, a família, o gado e tudo que ela semeava. Então, cavar poços naquela época era muito importante, até mesmo você
Se você hoje olhar para você, e você é uma pessoa que trabalha, tem um bom emprego, você tem um emprego rentável, você tem uma pessoa que tem uma certa renda, você é considerado uma pessoa suficientemente capaz de manter a sua casa. Você não depende de ninguém, amém? E cavar poços naquela época era não depender de ninguém. Fala comigo assim, ó, eu não posso depender de ninguém. Fala assim comigo assim, ó, eu tenho que depender dos meus esforços. Fala para o teu irmão aí, ó, quando você se esforça, Deus ele te abençoa. Amém, queridos?